que eu persigo até hoje e que eu falo até hoje, quando eu posso falar em rádio, televisão, jornal, é que a CPI e nosso trabalho deixou um contraponto contra o ex-presidente Bolsonaro. Ele negou a vacina e nós estamos trabalhando para induzir o povo brasileiro a se vacinar. Porque muitas pessoas até hoje não levam os filhos e não se vacinam porque um presidente da República, com a autoridade que tem, quando ele fala que a vacina pode causar um problema, como falou em Porto Seguro, pode virar um jacaré ou que vai matar essa vacina, ele deixou essa interrogação na cabeça das pessoas que a vacina não funciona. Pelo amor de Deus, a vacina funciona, a vacina salva vidas. Eu tive Covid, estava vacinado em julho de 2021 com duas doses da Coronavac e me salvei graças à vacina. Nós tivemos muitas pessoas que morreram, tivemos aqui no Senado. No Senado teve a maior letalidade. Letalidade é diferente de mortalidade. Sim. Mortalidade infantil. As crianças morrem de várias doenças. Letalidade é quando morre de uma doença só. A maior letalidade foi no Senado. Nós perdemos 3 senadores. Lamentavelmente, o Major Olímpio, o Arnoldo Oliveira e José Maranhão. Isso. Entendeu? 3. Em Manaus, nós tivemos a letalidade de 3,5, a maior do mundo. Pelo amor de Deus. A maior do mundo. 700 e tantas mil pessoas morreram, Leila. Dessas 700 e tantas mil, 73% tinha mais de 60 anos e desses 73%, quase 90% ganhava de 2 salários mínimos a menos. Gente pobre que morreu, que não tinha o DF aqui de Brasília para ir, ou Ciro, ou o Einstein, que tinha que ser atendido na rede pública. A rede pública não conhecia a doença. Não. E essa doença que até hoje ninguém conhece. A Covid-19, a variante Delta, agora está vindo uma variante mais leve, que não vai até os pulmões, da doença das vias aéreas superiores, mas continua vacinando, porque salva vidas. As doenças da infância, tem vacina para tudo, para não morrer de sarampo, como a Leila falou, ou outra doença virótica. Se vacine, pelo amor de Deus, não siga, com todo respeito que eu tenho, e eu trato os meus adversários com respeito e com ética. Com todo adversário que eu tenho, com toda situação que eu tenho contra o ex-presidente, ele negou a vacina, não sigo o ex-presidente. Ele está errado, ele tomou a decisão errada. Não podia fazer isso com o povo brasileiro. E eu tenho aqui que também lhe ser grato, porque só há 2 pessoas no Brasil que jamais se esquecem em entrevistas de agradecerem ao fato de que, se não fosse o Cajuru, não teria a CPI. Sem dúvida e milhões de pessoas teriam morrido porque ela iria se engavetar. É só você na política que reconhece isso, e o jornalista Marco Antônio Villa. Você, Cajuru, foi determinante com sua visão de entender que a CPI não seria instalada. E você foi ao Supremo Tribunal Federal, provocou o ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele deu a decisão e a CPI foi instalada. Então, tem gente com as vidas salvas pelo nosso trabalho da CPI, dos médicos, dos profissionais da área de saúde, tem também o dever de reconhecer a sua visão, de enxergar. Você que até tem uma limitação visual, mas o importante de um político não é só enxergar com as vistas ou com a inteligência. Enxergar com esse órgão aqui, ó, coração. Esse é que manda. Com inteligência política, a minha pergunta que depois da Leila eu fiz para deixar nessa última parte. Apesar de tudo o que o homem tem feito na política brasileira, esse Brasil, Otto Alencar, com a sua sabedoria política, ainda tem jeito? Tem tido jeito ao longo dos anos, Cajuru, até porque até 21 anos, na cidade onde eu nasci, eu bebi água bruta. Quando eu cheguei na Universidade Federal da Bahia para estudar medicina e passei na Federal, eu até aquele momento, 17 anos, eu não tinha feito um exame de fezes. Quando eu fiz o exame de fezes, eu tinha todos os vermes que uma pessoa humana podia ter no intestino. Mintos, ameba, inclusive extosomose grave. Eu fui o cobaia da medicação que hoje não que elimina a extosomose, Mancil. E o meu professor na época, Luiz do Prado, perguntou: eu estou fazendo esse teste com essa medicação, você quer tomar? Você tem 2 opções, ou você faz a filtração do xistosoma, que era uma coisa que não dava certo, filtrar,
as lavras no seu organismo ou tomar o Mancil como um cobaia. Eu digo, eu quero ser cobaia, professor. Me dê a medicação. Eu tomei, era a medicação de escolha que eliminou a xilosomose. Hoje, na minha cidade onde eu nasci, eu fui o único a passar em vestibular, o primeiro, nasci em Rui Barbosa. Hoje passa 5, 6 alunos em medicina, falam em direito, evoluiu. Não acabou ainda as desigualdades sociais, pelo problema que nós reconhecemos da desigualdade social, que vem ainda da escravidão, da monarquia, da dificuldade, do preconceito contra os negros, contra os índios, que é uma população que precisa ascender aos bens e serviços que uma sociedade moderna pode oferecer, e eu sei, mas melhorou muito, mas precisa melhorar muito mais, com gestão eficiente do presidente da República, dos governadores e, acima de tudo, dos prefeitos. Sabia que você falava. Porque minha cidade, meu estado, tem 417 prefeitos. E eu conheço municípios em que a saúde pública é bem cuidada, onde falta o Bolsa Família, ele vai lá e completa. Então, depende do gestor, daquele que está sentado na cadeira, que tenha compromisso e entender que a população ele representa, tem que ter os bens civis. Eu acredito que o Brasil vai dar certo e nós vamos aos poucos resolver essa questão do fosso social. Melhorou muito, melhorou, mas falta ainda muita coisa por se fazer, tanto aqui na capital, em Brasília, como no seu estado de Goiás, na Leila, que defende tanto o Distrito Federal, lutou muito para que no arcabouço fosse mantido os recursos para a capital, e eu votei a favor, por indução dela, ela conquistou meu voto, pelo esforço dela em defender Brasília, a nossa capital, como um todo, tanto as cidades satélites como aqui, o coração, o centro de Brasília, precisa crescer, evoluir muito com o trabalho dela. Então eu acredito, eu não sou, eu sou realista, né? Aquele realista que trabalha com essa realidade que você conhece, o perfil, sabe o diagnóstico, e o tratamento é gestão pública eficiente, não permitir gasto público além da arrecadação. Eu aí digo, a Haddad está certo, o déficit zero, compatibilizar receita e despesa e ir fazendo o social. O social é fundamental. O que é o social? Educação, saúde e uma política compensatória para quem não pode trabalhar numa fábrica porque não tem escolaridade. Quando eu levei a primeira fábrica de calçado para Rui Barbosa, trouxe lá de 2 irmãos no Rio Grande do Sul, a pegada, em 2002 eu era governador da Bahia, eu tinha o quê? 50 anos, mais ou menos, 50 e poucos anos, eu não pude colocar um amigo meu de 50 anos na fábrica, porque nenhum tinha escolaridade nenhuma, porque os governos militares não abriram universidade, não abriram escola técnica. O meu estado, Cajuru, anote aí, passou 200 anos com uma universidade federal só no informei. Que isso? O Lula levou 6 em 8 anos. Levou 32 escolas técnicas. É por isso que na Bahia a gente vota no Lula pelo que ele fez pela Bahia. E o trabalho ninguém esquece, como eu lhe falei, e o político vive daquilo que ele leva para ser representado. Sem dúvida. Perfeito. Bom, o meio ambiente, começando com a Leila do vôlei e Gonzagão, que vocês vão ficar surpresos. 2 assuntos ficam para o final do programa e agora o esperadíssimo Defina em uma palavra. Quadro que sempre começa com Leila do vôlei. Otto, defina a Bahia. A Bahia é um estado que tem uma tradição cultural muito grande, e por ser um estado grande, que tem 566 mil quilômetros quadrados, tem cultura diferenciada em várias regiões. Se eu chegar no Nordeste, eu sou da Bahia Central, do centro-norte da Bahia, que é a colonização pelos bandeirantes, que o caminho era o Rio São Francisco, não tinha estrada. Então nós temos uma cultura que é muito enraizada em tradição, assim, de pedir bênção ao pai, de andar com a melhor roupinha no dia do comício, de andar bem trajado, de tratar bem as pessoas. E também tem uma Bahia do Recôncavo, que eu depois absorvi essa cultura dos afrodescendentes, onde tem os candomblés, onde tem o atabaque, onde tem a cultura do marisco, também de se trabalhar no mar, de pescador, que Dorival Caymmi definiu tão bem. E quando você vai lá para cima, para o Nordeste, na divisa com Alagoas, com Sergipe, aí é a região do Cabo da Peste, filho do Cabrum, que é outra cultura. Quando chega no extremo sul, tem uma cultura diferente, ali perto do Espírito Santo, na divisa de Minas. É outra cultura diferente. Então vai para o oeste da Bahia,
a região da margem esquerda de São Francisco, já tem lá uma outra cultura diferente. Os caras que trabalham ali produzindo soja, produzindo algodão de alguém que veio dos gaúchos, que foram bem recebidos, veio de Santa Catarina, veio do Rio de Janeiro. Então é um estado multicultural. Mas na verdade, o coração da Bahia depende muito da cultura herdada pelos afrodescendentes, da cultura das raízes, né, que Jorge Amado descreveu nos livros dele, em Jubiabá, Mar Morto, e o último livro, talvez um dos últimos que ele escreveu, Navegações de Cabotagem, descrevendo a cultura do português, do negro e do índio. Então, os portugueses, quando vieram para o Brasil, todos eles, não trouxeram mulheres portuguesas. Ele aqui, a descendência veio logo com os índios, depois com o negro. Então, é um estado multicultural, multirracial, e como é multirracial, todos têm que ser bem tratados, tanto os de herança europeia, como os negros, como os índios. E eu defendo isso com muito ardor, até porque eu absorvi isso, e a minha avó era índia. A minha também, a minha bisavó era índia. Minha avó era índia. Então, mas se todo mundo desse uma aula... Eu tenho aqui o sangue índio dentro de mim, então eu tenho que respeitar. Respeito muito, e eu tenho uma convivência e uma luta muito grande contra o preconceito racial. Eu agora tenho um ídolo, é o Vinícius Júnior. Nós todos nós. Levantando a bandeira contra o racismo. Deus, e o enviado de Deus foi Cristo, está na Bíblia isso, não fez acepção das pessoas, exclusão das pessoas. Excluir um ser humano pela cor da pele, que é branco, que é negro, isso é uma coisa assim que deve ser punido com muito rigor. Muito rigor. Olha, se todo homem público, e se todo entrevistado aqui desse uma aula nesse quadro que se chama Define uma Palavra, eu mudaria o quadro para Defina em várias palavras. Mas normalmente não tem ninguém com a aula que você dá. Então a Bahia em uma palavra. Bahia, uma palavra, deixa eu ver, alegria. Respeito pelas pessoas, diversidade. Em uma palavra, vou dizer aqui, o Jorge Amado, os livros de Jorge Amado. Ele é diferente até nisso. Em uma palavra, Antônio Carlos Magalhães. Trabalhador, eficiente, bom amigo nas horas da dificuldade dos seus amigos. Agora, um sentimento da época de que realmente era muito firme, às vezes até muito duro nas suas decisões, nas suas palavras. Era um homem que talvez saía da tranquilidade para a exaltação e voltava na mesma hora. Vamos dizer assim, um QRS no eletrocardiograma, assim, entendeu? E depois um espaço QT, tá normal. Sensacional, Leila, muito bom. Em uma palavra. Olha, defina em uma palavra vacinas. É fundamental para salvar a vida. Vacina é a vida. Perfeito. De vida para a família, em uma palavra, avô. Avô, um pai, alguém que lhe cria, que lhe dá o exemplo e você segue. Filhos. A filha é a coisa melhor do mundo, é a solução. Leila. Filha é a solução. Defina em uma palavra, é tão difícil, gente, porque o Otto ele deu uma aula aqui. Aula, né? Defina em uma palavra o esporte. Esporte e saúde. Convivência, respeito, ou seja, é fundamental na vida. Perfeito, Otto. Para você viver. Eu hoje pela manhã, eu não faço mais esporte, eu gostaria de jogar uma pelada. Eu também. Eu também. Não dá mais. Eu era ponto direito. Eu operei o joelho 2 vezes. Uma por menisco e outra por ligamento. O menisco foi jogando capoeira. E o ligamento você rompeu? Foi futebol, foi. Rompeu? Eu operei. Então eu gostaria de jogar uma pelada, mas hoje de manhã eu fiz 12 km de bicicleta. Todo dia eu faço meu exercíciozinho, boto a bicicleta fixa e fica ali balançando. Perfeito. Aí dá para andar. Aí o Tassi Erisati, que andava comigo aqui pelo... Está nos vendo agora lá na TV. Pelo Senado, aí no túnel do tempo. De vez em quando ele ficava fazendo onda comigo e dizia que você não aguenta levantar a perna. Aí eu dava uma benção nele, uma vez quase pegou. Sabe como é a benção no capoeira, né? Que você faz assim. Tá pesada? A benção. Quase pegou nele, passou assim, ó. Imagina. Em uma palavra, Lula. O vencedor de qualquer adversidade. Uma palavra, Jair Bolsonaro. O presidente negacionista. Bom, Leila. E por fim, em uma palavra, o homem Otto Alencar. Com muita vontade de dar solução a tudo que faz a pessoa sofrer, é isso aí. Irmã Dulce, 12 anos, me ensinou mais isso ainda, né?
Então talvez seja alguém que se comove muito com as coisas do povo, é isso aí. Eu acho que é mesmo. Defina em uma palavra Gonzagão para a gente entrar no fim do programa. Perfeito. Não dá para definir Gonzagão com uma palavra. Não dá, não tem jeito. Gonzagão foi o poeta do sertão, o criador de vários ritmos, né, que hoje são tocados, do forró, do chachado, do shot, do baião, e também de músicas que definiu o drama do sertanejo com a seca, né? Eu há pouco falava com você de uma música dele chamada Triste Partida, que são 7 minutos e tanto ele definindo o sertanejo que olha para o céu, em novembro, dezembro, esperando a trovoada, não vem. Aí ele vira o ano, aí entra o mês de março, que é o mês das trovoadas de São José, também não vem. Espera o inverno não vem, e passa seca o tempo inteiro, ele sofrendo, vende a vaquinha, vende o cavalo para comer e por aí vai. A Triste Partida define perfeitamente. 7 minutos? 7 minutos. É como se fosse... Ela definiu a seca, né? Uma atuada sobre o sofrimento do sertanejo olhando para o céu, esperando a chuva. Minha região é assim. Nasci assim. Faz parte do semiárido da Bahia. Eu passei por isso com meu pai. Eu dava água a gado, eu com 15 anos, 14, 13 anos, 12 anos, limpando cacimba, e a vaca berrando com a cabeça embaixo de minhas pernas, berrando, tanto que tem uma música que diz que o boi com sede bebe lama, que é até um forró, boi com sede bebe lama, empurrando, morrendo de sede, a gente trabalhando ali no sertão, e ele definiu isso. E foi um grande poeta da música popular brasileira, e ele foi o embaixador do sertão, né? Sem dúvida. Para mim é o melhor da música popular brasileira. Ele nasceu não é Roberto, claro. Ele nasceu em Exu, em Pernambuco, né? Saiu de Pernambuco, foi para o Ceará, serviu o exército, ele voltou, foi para o Rio de Janeiro tentar o sucesso com a sanfona dele. A primeira música dele foi uma música que não fez muito sucesso, Dança Mariquinha, e depois disso veio Asa Branca, veio Cintura Fina, aí veio Triste Partida, veio uma série de músicas que ele fez. Não, mas aí tem uma porque o programa estourou. E fez a música, a última dele, que é Hora do Adeus. Foi a última música dele. A última música. Exatamente, senador Otto Alencar, baiano, exemplo para o Brasil inteiro. A Hora do Adeus, a última música do Gonzagão, nesse 29 de junho, nessa semana de festa junina, Leira do Vôlei. Na interpretação de Otto Alencar, de babá. Essa é a última canja que nós queremos. Pô, não sei, vamos ver. O cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem, eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. Nossa Senhora! Sensacional! Eu agradeço. Termina assim, ó. Eu agradeço ao povo brasileiro, Norte, Centro, Rio, Janeiro, onde meu reinado começou. Vou deixar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz, rei do Baiano. Nossa, que fim de programa, e que programa, hein? Que fim de programa e que programa podcast liberados para o mundo inteiro. Obrigado por você existir, Baiano. Leira do Vôlei. Diga, irmão. Mais uma vez, muito obrigado, porque você, como entrevistadora, é acima das médias. Olha, eu quero só agradecer a oportunidade de ter esse momento aqui com você, que é uma pessoa que eu tenho admiro, um irmão de 30 anos, e o Otto Alencar, que nos ensina muito dentro dessa casa. Pessoa muito generosa com todos nós. Obrigado. Gratidão, mestre. Sou teu fã também, do Cajuru aqui. Que isso. Meu mestre, ele me chama de Otto de Deus. Otto de Deus. Exagerando muito. A Folha de São Paulo publicou isso. Exagerando muito, né? Mas é verdade que é isso. Otto de Deus em todos os sentidos. Bem, Deus e saúde, pátria amada para o mundo inteiro.